Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o clima e a vegetação do continente asiático. Vamos entender como é que essas duas formas de paisagem, junto com a hidrografia e o relevo, acabam criando paisagens diversificadas em todo o continente asiático. Vamos perceber então essa formação. Lembrando, a questão de paisagem, parte do espaço geográfico do qual os nossos olhos conseguem perceber, e sobre um segundo aspecto, aquele que os nossos sentidos conseguem captar. O frio, o calor, os sons, os cheiros, enfim, tudo isso reflete em paisagens distintas. Assim, nós temos então essas características de clima e vegetação aliados aí ao relevo e hidrografia que formam então diversidade de paisagens no continente asiático. Assim então, precisamos entender que a Ásia possui áreas com elevadas altitudes e uma grande extensão latitudinal. Então, fatores como altitude e latitude acaba sendo importante para a diversidade dos climas e da vegetação. Dessa maneira, então, entendemos o processo do clima e da vegetação como fatores aí altitudinais e latitudinais, ok? Vamos entender então essa situação. Na Ásia Setentrional, na parte mais ao norte da Ásia, vamos ter a característica do clima polar e do clima frio. Vamos perceber então que nessas áreas vamos ter uma organização aqui devido à latitude de áreas polares, com uma característica de gelo permanente. Temos a região do clima frio, onde vamos ter ali a formação de áreas de temperaturas rigorosas em grande parte do ano. Essa situação acaba conferindo a organização vegetacional diferenciada, que é a taiga e a tundra. Nas regiões onde temos o clima frio, vamos ter a formação da taiga, também chamado de floresta de coníferas. É aquela vegetação em formato de cone, do qual acaba tendo aí uma cera que envolve as folhas, chamada de cutícula, que vai impedir que ela acabe morrendo queimada devido aí à baixa temperatura. Assim, acaba tendo ali essa característica. O formato de cone também impede com que a neve acabe aí se espalhando na folha e também gerando esse problema. Então, a formação dessa floresta homogênea da região acaba sendo aí algo extremamente importante para o desenvolvimento vegetacional devido à característica climática. Já nas áreas ali polares, nós vamos ter a tundra como principal vegetação. A tundra caracterizada como uma vegetação complexa, bem frágil, que vai ser formada por musgos e líquens, que tem uma época bem curta de formação, uma época curta aí de ciclo de vida, cerca de 60 dias na época do chamado degelo polar. Essa época onde as temperaturas no verão acabam ficando aí suficiente para acontecer parte de degelo nessas áreas. E isso acaba formando essas cores exuberantes na paisagem da região da tundra. Essa formação, então, ela tem um ciclo de vida bem curto e por isso essa fragilidade da vegetação. Ela, durante todos os dias, acabam aparecendo cores que vão se modificando de um dia para o outro, até o seu ciclo acabar, cerca de 60 dias. Então, na Ásia do Norte, na Ásia Setentrional, vamos ter a formação dos climas frio e polar, com a formação da vegetação da tundra e da floresta de coníferas. Já na região da Ásia Central, ela vai aparecer climas áridos e semiáridos nessa região da Ásia Central. Isso vai dar formação também de áreas de desertos, área de vegetação onde temos ali áreas mais organizadas no sentido de adaptação biológica a toda essa característica. Vamos entender aqui que para ter aí uma adaptação, para poder suportar áreas de semiaridez e de aridez, precisa ter uma cera que impede a evapotranspiração e raízes profundas que vão buscar a água nos mais profundos lençóis freáticos aí da região. Essa característica na Ásia Central, então, é extremamente importante devido a esse clima com bastante falta de água e alta amplitude térmica anual, ok? Nas áreas do Oriente Médio também vai aparecer o clima árido e semiárido.
porque vai ter essa formação também devido à característica de massas de ar que não atuam na região. A formação desértica acaba sendo bastante característica na região, principalmente devido aí à sua região não ter correntes marítimas quentes passando. E isso sequestra toda a umidade na região e, consequentemente, acaba dando aí formação de vegetação de deserto. O que é uma vegetação de deserto? Praticamente é não ter vegetação. Essas áreas, então, vai ter aí em pontos específicos, chamado de vegetação de oásis, onde vai ter ali algumas árvores, arbustos, mas em grande área onde nós temos essa seca, nós vamos ter regiões formadas principalmente por terrenos arenosos, ok? Vai ter uma ou outra vegetação que consegue suportar ainda dessa situação do clima semiárido, as plantas xerófitas, ok? Na região da Ásia Meridional, já vamos aparecer aí com o clima tropical. O clima tropical ele é caracterizado justamente pelo quê? Pela formação das monções asiáticas. Essa é a época onde na época do verão acaba gerando bastante chuvas, devido aí à característica da alta pressão atmosférica em uma região e leva a chuva aí para essas áreas. Dessa maneira, no inverno acaba sendo expulso toda a umidade devido aí à variação dessa pressão atmosférica, dando característica a áreas de florestas tropicais exuberantes na região, onde acabam tendo aí a formação latifoliada. Latus significa amplidão, folhas largas que formam aí coberturas bastante densas. Essas áreas, então, devido a essa época tropical, onde temos aí a chuva bastante forte e bastante calor, vai dar origem à formação dessa vegetação, então, caracterizada aí por árvores latifoliadas, ok? Dessa maneira, então, teremos essa característica. Assim, também vamos ter situações em alguns pontos onde vai aparecer a formação de pequenas savanas, que dependendo da variação do clima, vai ter aí a formação da vegetação conhecida como tropófila. Formação, então, onde a vegetação acaba tendo adaptações definidas pelo tipo de época e umidade e calor existente na região, formando então pequenas áreas de savanas. Nessa situação, vamos dar continuidade entendendo agora a região do Extremo Oriente, que vai ter formação de climas subtropicais, que diferente do clima tropical, ele vai ter caracterização principalmente pela baixa amplitude térmica e, consequentemente, também vai ter áreas de temperaturas mais rigorosas no inverno, amenas no verão e uma quantidade maior de chuvas do que na região de climas tropicais. Essa região da formação da vegetação aí de clima subtropical e temperado vai dar origem, obviamente, à região de florestas temperadas e subtropicais, formadas principalmente aí por aquelas vegetações que acompanham as 4 estações do ano, onde na época do verão vai estar bem verdinhas as folhas, na primavera vai estar aparecendo as flores, na época do outono vai estar caindo as folhas e no inverno vai estar aí com as árvores somente com os galhos, sem as folhas porque já caíram. Dessa maneira, então, a formação vegetal dessas áreas acaba tendo essa característica. Uma importante região, que é a do Extremo Oriente, na região da Mongólia, vai ter uma formação de deserto, chamado deserto de Gobi na região. Essa região vai ser caracterizada devido aí à falta de massas de ar que acabam atuando na região. E isso acaba gerando essa grande área de deserto, que acaba aí sendo caracterizada também com vegetação de deserto, aquela área bastante arenosa, e em alguns pontos ali a formação de oásis ou então áreas no seu entorno de vegetação de plantação xerófita, áreas onde nós temos aí aquela vegetação adaptada biologicamente a essa hostilidade climática. Enfim, para a gente poder fechar, temos o Sudeste Asiático, a região mais aqui no Sudeste, onde vamos ter a formação de um clima equatorial, caracterizado por uma só estação bem definida, chuvas bastante constantes e temperaturas altas o ano todo, e isso confere uma diminuição da amplitude térmica. A amplitude térmica ela não varia muito ao longo do espaço e do tempo. Assim, vai ter a formação da floresta de
Equador, floresta equatorial, a região ali vai ter a formação aí bem densa de vegetação. Dessa maneira, então, caracterizamos o clima e a formação aí vegetal de todo o continente asiático. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui desejando um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!